Voltamos com a sabatina de hoje. O nosso entrevistado é o candidato Mauri Viana, do PRP. No bloco anterior, o Roger Pereira queria direcionar uma pergunta para o senhor, candidato. Candidato, ainda focado na sua carreira, o senhor se apresenta na campanha como um sindicalista, mas um sindicalista diferente, um sindicalista de resultado e não de luta. O que é esse sindicalismo de resultado? Exatamente pelo resultado da luta. Quando você faz um sindicalismo de confronto, você ataca o oponente e o patrão não pode ser tratado como oponente. Eu escuto alguns partidos de esquerda falando que temos que acabar com os patrões. Quem vai pagar o salário no final do mês, se estão acabados? É preciso buscar resultado para quem você representa. E não adianta você fazer uma política sindical com política partidária ou ideológica. Você tem que fazer uma política de resultado. O que a base precisa? O que a base quer? É isso que eu tenho que buscar, é isso que eu tenho que buscar. Aí você vai em cima dela. Aí você faz a luta. E a luta você busca esse resultado. Esse sindicalismo de resultado também compreende negociar com o patrão, sentar junto com o patrão e fazer concessões ao patrão? Veja bem, se o Papa pagar o salário, eu vou lá negociar com ele. Mas como é o patrão que paga, eu tenho que negociar o salário do trabalhador com quem paga. Eu não posso negociar com o presidente do partido, não posso negociar com o diretório de um partido, eu não posso negociar isso com a central sindical. Eu tenho que negociar com quem paga, e quem paga é o padrão. É com ele que eu tenho que sentar, é com ele que eu tenho que negociar e trazer resultado positivo para quem representa e paga o sindicato. Agora, já que a gente está falando sobre essa relação trabalhador-patrão, tem um projeto na Câmara, que deve, depois de votado na Câmara, deve ir ao Senado, que tramita há 9 anos e que propõe a terceirização de todas as atividades fins das empresas. E é considerado por várias centrais... É a emenda... 4330, né? Isso, é considerado por várias centrais sindicais como um projeto que desestrutura totalmente as relações trabalhistas no Brasil. Qual que é a sua posição sobre esse projeto? Evidente, isso aí é você deixar o trabalhador a Deus dará. E o patrão, é muito simples o que acontece no Brasil. A princesa Isabel, quando acabou com a escravatura, os donos dos escravos chegaram muito revoltados com ela. Ela é muito hábil, muito inteligente. Ela falou, escuta, vocês hoje têm que cuidar da casa para o teu escravo, vocês têm que dar comida para ele, remédio e roupa. O que eu estou fazendo aqui é que vocês vão ser obrigados a ficar com eles apenas 12 horas. Depois o mundo trabalhista mudou de 12 para 8 horas. Vocês só têm a obrigação das horas que está trabalhando para você. O restante é obrigação do governo. Vocês vão pagar os impostos, os encargos sociais sobre salário e nós vamos dar saúde, habitação, roupa, tal para esse pessoal. E assim, transformou os escravos, que eram negros, né, em cidadão comum. Aí pegou branco, amarelo, índio, todo mundo virou escravo trabalhador. Correto? E aí, os empresários, querendo modificar esse acordo lá atrás, ainda querem tirar direito dos trabalhadores. E acusam o não crescimento do país, acusam a relação capital-trabalho por um trabalhador ser o responsável ter que pagar o encargo sobre o salário dele. Quer dizer, como é que um governo consegue atender os trabalhadores sem cobrar os encargos sociais? E o culpado não é o trabalhador. E se você colocar o trabalhador como se fosse um trabalhador temporário, vamos dizer assim, você vai deixar esse trabalhador a mercê, sem ter um patrão para responsável pela questão trabalhista dele. Correto? É um golpe duro no mundo do trabalho e nós não podemos permitir que esse golpe seja dado. Lá em Brasília, além da bancada dos parlamentares paranaenses, em que outras bancadas o senhor poderia buscar identificação? No mundo do trabalho. Você tem lá a bancada trabalhista, que é minoria, é verdade, e o que defende a Previdência Social. São os dois temas que eu quero trabalhar muito no Senado, nessa situação. E na questão também do agronegócio. Eu não posso querer matar os meus patrões. O senhor seria da bancada ruralista, então? Também da bancada ruralista. Porque se os patrões tiverem condições de crescer mais, é mais oferta de emprego para a minha base. Tendo mais oferta de emprego para a minha base, faltando vaga, eu consigo aumentar o salário nas minhas negociações. Entendeu? Então, é uma questão de buscar resultado. Agora, a partir do Senado, que lei o senhor faria para mudar essas relações, então, que o senhor coloca aqui como necessárias? O que tem que fazer? Fugindo de um trabalho, que nós estamos fazendo uma sabatina para o candidato ao Senado, não é isso? Gostaria de debater com vocês um mundo do trabalho, ficaria com vocês imensamente muito tempo, mas aqui nós estamos disputando ao Senado. Veja bem, nós precisamos de mudar a figura das condições do Senado e da forma política de fazer política no Brasil.
Nós temos que fazer uma reforma política partidária rapidamente. Pontualmente, o que o senhor gostaria de mudar na política? Tirar, por exemplo, a condição dos candidatos ao Senado, né, poder se candidatar a outro cargo sem ter que renunciar. Isso o senhor já falou. Isso é fundamental. O segundo ponto é você fazer com que os políticos não tenham a condição de reeleição. Não pode os políticos ter a chance de reeleição. Acredito que nós temos que aumentar um pouco o mandato de 4 para 6, para que nós possamos igualar a eleição de prefeito, governador e presidente da República, senador federal e deputado estadual. Para ter uma pancada só e resolvermos isso. Voto obrigatório, o que é que o senhor acha? É uma aberração. O voto não devia ser obrigatório. Tentaram caçar minha candidatura porque eu justifiquei o meu voto nas 2 últimas eleições. É um direito meu justificar o voto. Se não fosse direito, eu estaria inscrito na legislação, não é isso? Em relação ao financiamento das campanhas, o senhor defende o modelo atual ou só o financiamento público? Eu acredito que o financiamento público deva ser um pouco bem discutido, mas esteja talvez a alternativa correta. Mas hoje já tem o financiamento público de campanha. Cada voto hoje custa R$ 2,06 para a Justiça Eleitoral poder fazer. Então já é um financiamento público, né? A eleição já tem o financiamento público. O que não se tem é as regras claras de como disputar isso. Quer dizer, o tempo de rádio e televisão. Você não pode ter um candidato ter lá 8 minutos e outro ter 26 segundos como eu. Entendeu? Isso é antidemocrático. Antidemocrático. Candidato, o senhor se declarou já a favor da redução da maioridade penal. Dados da Secretaria do Trabalho mostram que dos 3.000 assassinatos que teve no Paraná no passado, menos de 100 foram cometidos por adolescentes. Qual que é a importância, por que defender a redução da maioridade penal e que resultado isso teria? Primeiro que esses dados estão errados. Esses dados são furados e mentirosos. Porque quando a criança mata alguém, pouco vai para a anotação. Correto? Se quer preso o Piaia, entende? Nem uma palmada leva. O Estatuto da Criança, do Menor e do Adolescente está errado. Quem fez isso, fez para fabricar bandido no Brasil. E nós temos que parar com isso. Agora, não adianta também você estipar só isso apenas, então somente isso. Você tem que criar condições sociais, né, para retirar essas crianças do tráfico, retirar essas crianças do mal. Né? Você não pode estar deixando as crianças ser aliciadas para o bandido para levar a culpa quando eles não levam a culpa. Correto? Então, tem que consertar o Estatuto do Menor, da Criança e do Adolescente, mas também você tem que retornar às velhas guardas mirins. Mas daí um troço mais bem arrumado, algo mais bem conceituado, a nível nacional, estadual, regional e municipal. Né? E também fazer com que essa criança tenha uma oportunidade de vida, que ela enxergue que o país lhe dê uma oportunidade. Mandando ela para a cadeia é uma oportunidade? Eu acredito que não, mas se ela for bandida, ela tem que ir para a cadeia. Nós não podemos acoitar bandido. Uma coisa é você achar que bandido é bom. Leva para tua casa. Você não vai gostar de ficar com um bandido na tua casa. Candidato, ainda nessa linha que é colocado como segurança pública ou questão arrolada ao tema, a liberação da venda, uso de drogas medicinalmente, no caso da maconha, qual é a sua opinião? Sou favorável. É favorável? Claro. Tudo que for para a saúde humana... Medicina só. Medicina. Para pular para ser legalizada, né? Há uma distância muito grande. Mas hoje, e aliás, isso é uma bobagem, nós temos que ter tudo que for no mundo científico para nós poder melhorar a saúde do povo. Então, sou favorável, sim, com toda certeza. Tá certo. Já falamos sobre outras colocações que estão em discussão em Brasília, para o senhor opinar também, porque eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já já.